Olá, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre comparação de desempenho, mas hoje eu vim aqui homenageando o primeiro programador da história. Na verdade, o primeiro programador da história foi uma programadora, não foi o programador, foi uma mulher, a Ada Augusta King, depois chamada Condessa de Lovelace. E ela fez contribuições importantes aí, principalmente no estabelecimento dos primeiros algoritmos, muito antes de existir o computador eletrônico em si. Ela trabalhava em cima de uma máquina que o Charles Babbage tinha definido matematicamente e escreveu os primeiros algoritmos para essa máquina, né? E uma coisa interessante que ela disse, ela falou: quanto mais estudo, mais sinto que minha mente nisso é insaciável. E em computação a gente precisa estar estudando a todo momento, né? Se você for ser um profissional de informática, um profissional de desenvolvimento de software, todo ano você tem que aprender arcabouços novos, linguagens novas, várias tecnologias novas. Isso é uma coisa muito instigante, muito prazerosa de se fazer. A gente não pode ficar estagnado, né? Então a gente vê que também é uma profissão muito interessante para mulheres, né? E o fato da primeira programadora ser mulher já é um indício disso, tá? Então vamos agora vir aqui e falar para vocês sobre comparação de desempenho. A gente viu diferentes algoritmos de ordenação, né? Agora, como será que a gente pode avaliar qual algoritmo é mais eficiente, em particular para cada situação diferente? Qual algoritmo é mais rápido? Tem duas formas que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma análise matemática da complexidade do algoritmo, né? E isso vai dar uma ideia, muitas vezes, de quanto aquele algoritmo demora, mas em particular se não tiver uma grande diferença ali na complexidade, vai ser difícil saber no mundo real mesmo qual a diferença entre os algoritmos. E o único jeito de fazer isso é medindo, executando o programa e cronometrando quanto tempo ele demora, tá? Agora, como medir o desempenho de um programa em Python? Eu falei cronometrando, mas a gente não vai ficar na mão com um cronômetro, né? Existem formas mais apropriadas de se fazer isso. Em Python existem várias formas, eu vou explicar aqui uma delas, que é usando esse módulo time, que já vem embutido aí na linguagem de programação Python. Se a gente fizer um import time, a gente já tem acesso às funções desse módulo, tá? Em particular, uma das funções é essa função time, que não recebe nenhum parâmetro. O que ela devolve? Ela devolve o tempo decorrido em segundos desde o início dos tempos. Agora, o que é o início dos tempos? Quando Deus criou o mundo ou quando Python foi criado? Não. É quando o Unix considera que é o início dos tempos. Se você está numa máquina Unix, e daí a data é 1º de janeiro de 1970, ou se você está numa máquina Windows, é uma outra data, mas a ideia é a mesma, é o número de segundos percorridos desde aquela data. A maior parte dos sistemas operacionais sólidos utilizados hoje em dia, como Linux, Android, macOS, são baseados no Unix. Então, pelo menos nesses 3 sistemas operacionais, é o número de segundos decorridos desde 1º de janeiro de 1970. E ele fala segundos e também tem 4 casas depois da vírgula, então tem uma precisão aí bem grande. Agora, como que a gente pode medir, então, o intervalo de tempo decorrido para executar um determinado algoritmo? A gente primeiro começa fazendo esse import time, e daí a gente primeiro, antes de começar, a gente dispara o cronômetro. Como que a gente faz isso? Por exemplo, escrevendo aqui, ó, antes recebe time.time. Tem time 2 vezes, porque uma vez é o nome do módulo, outra vez é o nome da função. Daí a gente executa o algoritmo que a gente quer cronometrar, e daí a gente termina o cronômetro, ou seja, a gente mede de novo, guardando, por exemplo, nessa variável depois, aquele número de segundos decorrido. Então, você tem o início e o fim. E daí a gente já consegue calcular quanto tempo demorou, né? Por exemplo, eu posso falar, a execução do algoritmo demorou. Daí, quanto tempo demorou? A gente tem que calcular o ΔT, né? Então, é o valor do depois que o algoritmo terminou, menos o valor de antes dele começar. Esse é o valor aqui em segundos, tá? Então, com essas 4 linhas muito simples, a gente consegue medir o tempo, calcular o tempo que demorou para executar um algoritmo e imprimir esse valor, tá? Vamos então agora criar aqui um programa para calcular os tempos que demoram para executar aqueles 2 algoritmos de ordenação que a gente viu agora há pouco, tá? O algoritmo da bolha, o bubble sort, e o algoritmo da seleção direta, né? Então, para medir esses 2 algoritmos aqui, vamos criar uma classe, eu vou chamar ela de contatempos, e daí eu vou querer
analisar quanto tempo demora esses algoritmos para ordenar um vetor bem grande de números aleatórios, né? Então vamos gerar uma lista aleatória. Daí eu vou ter uma função aqui chamada lista aleatória, que vai receber como parâmetro um número n, que vai ser o número de elementos dessa lista. E eu vou começar com essa lista aqui, vou começar com ela zerada. Então, fazendo isso aqui, este comandinho aqui vai gerar uma lista zerada de n posições. Quer ver como funciona? Ó, for 0, esse 0 aqui está dizendo que vai ser zerada, e eu vou colocar, por exemplo, uma lista de 100 elementos. Olha, gera uma lista de 100 elementos toda zerada. Então, minha lista começa com n elementos aqui zerados, e agora eu quero preencher ela com números aleatórios. Como que eu vou fazer isso? Eu vou percorrer toda a lista, e daí para cada elemento da lista, eu vou colocar um número aleatório. Como que eu consigo gerar um número aleatório? Bem, em Python tem um módulo chamado random, e dentro desse módulo tem uma função chamada randRange, que, dado um determinado valor, por exemplo, 1000, eu coloquei 1000, ele vai gerar inteiros positivos entre 0 e 1000 menos 1. Então, ele vai gerar inteiros aleatórios aqui entre 0 e 999, tá? E a lista vai ficar completamente preenchida com números aleatórios, e daí eu posso devolver aqui a minha lista, tá? Então, eu vou usar essas listas aleatórias para analisar quanto tempo demora. Eu vou salvar isso aqui num arquivo chamado... deixa eu ir aqui para o diretório certo, as minhas aulas da parte 3, e eu vou chamar isso aqui de contatempos. Pronto, salvamos. Agora vamos fazer uma função compara, propriamente dita, que vai comparar o desempenho desses dois algoritmos de ordenação, do bubble sort e do seleção direta, em vetores de tamanho n. Então, primeiro vamos criar uma lista aí, vou chamar de lista 1, recebe lista aleatória de tamanho n. Né? Note que eu vou precisar de duas listas. Por quê? Porque eu vou gerar uma lista, por exemplo, de 1000 elementos, e pedir para o bubble sort ordenar. Depois eu preciso de uma outra lista para o seleção direta ordenar, porque se eu usasse a mesma lista, o seleção direta já ia receber a lista já pré-ordenada, daí não seria justo, né? Então eu vou criar duas listas aqui, só que eu quero que elas sejam idênticas. Então para isso, na verdade, eu vou clonar nessa lista 2, clonar a lista 1. Em Python é muito fácil clonar uma lista, simplesmente fazendo assim, esse colchete de 2 pontos. Colchetes a gente está clonando, ele está criando numa segunda lista, mas o conteúdo é igual. Tá? Agora, vou precisar criar uma instância aí da minha classe ordenador. Deixa eu fazer um import aqui da classe ordenador, então. Import ordenador. Aliás, eu tinha esquecido o import do random, que também vai ser necessário. Isso. E aqui, então, ordenador. Pronto, criei uma nova instância dessa classe ordenador. Agora eu posso começar a ordenar. Então vamos usar aquele padrãozinho que eu mostrei. Antes vai ser time.time. Aí lembrar que eu preciso então importar aqui o módulo time. Daí eu vou executar o ponto bolha. E eu preciso passar como parâmetro a lista 1. Né? E daí, depois, recebe time.time. E daí eu posso dizer que o algoritmo da bolha demorou... vai ser depois menos antes, segundos, né? Pronto. Então, daí para seleção direta, eu posso fazer algo bem semelhante, né? Então, antes, isso aqui, agora é lista 2, e eu vou chamar o seleção direta. E aqui é o seleção direta, né?
Então, eu acho que está certo. Vamos ver se salvar aqui. Vamos tentar executar. Se der algum erro, não deu algum erro. No módulo name ordenador, eu acho que eu já sei o que aconteceu. Eu acho que eu acabei mudando aqui a localização aqui do ordenador. Eu tinha colocado aqui, eu vou trazer de volta o ordenador. Isso. Eu tinha colocado ele no outro diretório, vamos ver se agora dá certo. Agora deu certo, tá. Então vamos criar uma instância dessa classe contatempos. Contatempos. E agora vou fazer o c.compara para executar o algoritmo que vai comparar. Vamos ver se ele vai... e o compara tem que passar como parâmetro, né? Aqui o tamanho do vetor. Vamos começar com vetores de tamanho 1000. Uma lista de tamanho 1000. Ó, o bolha demorou 0,14 segundos e o seleção direta demorou 0,058. Né? Então ele foi quase aproximadamente 3 vezes mais rápido. Vamos fazer uma outra comparação aqui com um vetor de tamanho 5000. A gente vê que está até demorando bastante para imprimir, né? Porque o bolha demorou 3,46 segundos e o seleção direta demorou aí um segundo e meio, mais ou menos. Então a gente está vendo que a seleção direta aqui está sendo aproximadamente 3 vezes mais rápido. Tá? Então, a gente viu aqui uma forma de comparar o desempenho de 2 algoritmos. Agora a gente está vendo que a seleção direta está sendo bem melhor que a bolha, né? Só que o algoritmo da bolha, ele tem uma forma relativamente simples de a gente melhorar o desempenho dele em alguns casos. Vamos pensar um pouco como que a gente poderia melhorar o desempenho da bolha. Em particular, ele funciona bem quando a lista já está quase ordenada, né? Vamos pensar um pouco como que a gente poderia melhorar o desempenho dele quando a lista está quase ordenada. Pense um pouco você olhando para o algoritmo da bolha e a gente volta daqui a pouco.